Já de volta e agora para falar de vela. Você já praticou vela, velho? Não. Não? Meu pai teve uma época que tinha vontade, mas ele desistiu porque ele tem problema de mobilidade. Olha, vem aí a Copa Norte, a Copa Nordeste Master de Vela, cara, nos dias 19 e 20 de abril. E a gente tá aqui com um professor já rodado, experiente, como diz um amigo nosso, porque ele é professor desde 2009. Imagine há quanto tempo ele pratica, né, cara? Dinho, seja muito bem-vindo aqui pra gente falar desse esporte que realmente é muito bacana. Eu nunca tive coragem, porque eu tenho medo de cair, mas enfim, deve ser bacana. Seja bem-vindo, cara. Boa tarde, pessoal. Bom, agradeço aí o convite, Orlando, Matheus. E é isso, a gente está tentando promover um evento aí bem bacana, vem velejadores do Brasil todo, não só, apesar de ser um evento do Nordeste, mas vem velejadores do Brasil todo e vem muita fera aí, inclusive campeão mundial. Bom, Dinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio da Gazeta News. Começando já que a gente falou do torneio, gostaria que você explicasse há quanto tempo é realizado o torneio, quais são as expectativas, qual a projeção de número de atletas, como é que está esse andamento aí para esse torneio. Já, né, dia 19 e 20, então tá pertinho. Isso. Bom, a Copa Nordeste, ela é um evento diferenciado, porque nós temos o Campeonato Norte e Nordeste da classe, onde é um campeonato oficial. A Copa Nordeste Master, ele é específico para essas idades, a idade Master. E é um evento especial, onde já tem aproximadamente 20 anos que acontece, e dessa vez a gente vai fazer aqui em Alagoas. Tá? É um evento que vai atrair gente não só da região, como eu falei, mas de todo o Brasil. A expectativa é excelente porque a gente tem um lugar maravilhoso, como é a Pajuçara, o evento vai ser realizado lá. Então vai ter o apoio, inclusive, do Yacht Clube Pajuçara, onde vai ser a sede do campeonato. E a gente espera grandes velejadores. Tem um amigo nosso, que é o Luiz André, que vem do Rio de Janeiro, que é campeão mundial da classe, inclusive, Master. E ele vai estar presente aqui, abrilhantando o evento também. A categoria Master para que idade, que faixa etária? Isso, nós temos várias categorias de Master, na verdade. Temos a pré-Master, que começa aos 30 anos, vai até os 44. E aí a gente tem Master, Grandmaster, Great Grandmaster, até os Legends. Os Legends é acima de 75 anos. Inclusive a gente tem um atleta da Paraíba, o seu Vavá, que ele foi presidente da classe Laser no Brasil, que é a classe U, que é a antiga classe Laser, e ele tem 81 anos e vai estar aqui correndo também com a gente. Rapaz, show de bola. Você pode entrar aí nessa última aí, viu? Pode ser. Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. O problema é ter que treinar para poder pegar, para não passar vergonha lá. Isso né? é só o detalhe. Agora, Dinho, explica um pouco assim pro pessoal que é um pouco mais leigo. Existe a vela que é em dupla, né? A vela que é individual. Quais são essas modalidades da vela que vão estar no torneio? Tá. Então, esse campeonato vai ser específico para essa classe, que é a classe Ilka, que é a antiga classe Laser, onde a gente tem uma pessoa mais conhecida que eu vou dizer para vocês aqui, é o Robert Scheide, que é quem nos representou o Brasil no mundo. Então ele é 15 vezes campeão mundial, 2 vezes campeão olímpico, então o currículo do cara é extenso, né? Aqui a gente pode ver um vídeo de um treino nosso lá na Pajuçara. Então, só para vocês terem ideia, o barco é o barco individual, que é esse aí. Mas existem as outras classes, a gente tem um calendário anual, onde a gente tem a classe Ding, por exemplo, que é o barco que a gente inicia a vela, vamos dizer assim, a vida na vela. Então você está entrando agora, quer conhecer... Para iniciante mesmo. Você vai começar nesse barco, que é um barco mais fácil. Ele não precisa de tanta agilidade, de tanta força física, e é um barco em dupla, tá? Então dá para se velejar. Mas esse aqui, que é a classe Ilka, é um barco bem mais técnico, um barco onde exige muita força física e realmente ele machuca, viu? Você tem que estar muito bem treinado, porque na hora que a vela vai para um lado, vai para outro, se você não tiver cuidado, né? Você vê pelo movimento que a gente faz, a gente fica pendurado aqui, ó, com os pés na escora, e isso aí força bastante o abdômen, o core, né? Toda essa parte aqui de costas, abdômen. Então faz muita força nas pernas também, porque você vai estar lá apoiado. Então é um exercício de isometria, mas também de muita força bruta.
Normalmente acontece algum tipo de acidente, Dinho? É raro, mas porque, principalmente... A turma, quando chega numa competição como essa, tem uma Isso, experiência muito grande, né? Isso, principalmente nessa classe, porque essa classe é uma classe de velejadores bem experientes, tá? Mesmo os mais jovens são velejadores que já passaram pelo Optimist, que é os barcos de criança, e outras classes como Snipe, o próprio Ding. Então, para chegar nessa classe aqui, é um barco que já exige uma certa experiência do velejador. Nilson, você falou sobre a parte do esforço físico, e a gente tem uma cultura, infelizmente, aqui, não muito mais no Brasil, das pessoas acharem que o preparo físico está restrito a jogador de futebol, basquete e vôlei. Mas todos os esportes têm um preparo físico. Como é o preparo físico de vocês para velejar? Como você falou, é mais focado na isometria? Tem um preparo físico aí de respiração? Como é esse passo a passo para você estar apto fisicamente para uma competição desse nível? Bom, para você estar apto a uma competição realmente desse nível, tem que se preparar bastante. Apesar de que mesmo entre os atletas, a gente também tem pessoas que não se preparam. Mas como já está acostumado a fazer aquela atividade rotineiramente, termina tendo essa aptidão. Mas é essencial essa preparação física em qualquer esporte, como você mesmo falou, porque você tem que estar com a musculatura preparada para esse tipo de esforço. Então a gente faz exercícios de força, exercícios de isometria, também que não deixa de ser força também, exercícios aeróbicos, importante, além de uma alimentação correta e balanceada. Isso aí é essencial. Sem isso, a gente não consegue performar da maneira como a gente deseja. Qual o tempo de prova e eu fiquei curioso em termos de velocidade que um barco desse atinge? Depende da intensidade do vento. A prova, ela dura, cada regata é um percurso de 4 voltas. São 2 boias onde a gente tem um vai e volta, vai e volta. Esse é o percurso geralmente. Barra sorte que a gente chama, é um contravento e volta no popa. Então, esse percurso, em média, ele dá uns 45 minutos, em média, cada regata. São 2 regatas por dia, né? Então, são 2 vezes esse percurso aí. E o barco, dependendo da intensidade do vento, a gente vai ter o barco aí andando, vou falar em quilômetros por hora. Geralmente, a gente usa a unidade de nós. Sim. Mas em quilômetros por hora, a gente anda aí em 10 quilômetros por hora, em média. Voltando para a competição rapidamente, Dinho, vamos ter premiações? Como é que vão ser essas premiações? Elas são padronizadas para cada idade, né? O Master, o Legend, ou elas são diferentes a depender dessas categorias? Isso, as categorias elas vão ser a premiação, perdão, vai ser por categoria, tá? Então nós temos 3 categorias básicas no Ilka, que é a Ilka 4, que é a vela menorzinha. O que vai diferenciar uma categoria da outra é o tamanho da vela. A vela menorzinha, que é a antiga 4.7, hoje é a Ilka 4. A intermediária, que é a radial, é a Ilka 6. E a vela maior, que é a classe olímpica, a antiga classe olímpica do Scheid, é a Ilka 7. Tá? E aí, dentro de cada categoria dessa, a gente tem pré-master, master, aquelas que eu acabei de falar, né? Grandmaster, Great Grandmaster e Legend, tá? Então, cada categoria dessa para uma classe. E a gente distribui troféus. Teve um classificatório antes dessa Copa? É aberto, mas logicamente você tem que ter a experiência, né? Não posso dizer assim, eu vou participar, eu vou chegar lá e vou ficar perdido. Tem que ser federado, alguma coisa assim? Sim. É um evento aberto, na verdade, para todos os velejadores inscritos na associação da classe laser, antiga classe laser, que hoje é a Brasilca, que está apoiando a gente também, que é a Associação Brasileira da Classe Ilka. Tá? E aí a gente tem que ser associado a essa associação brasileira, nacional, e todos esses que estão associados podem participar do evento. Só se inscrever e vir curtir. Ô Dinho, agora falando um pouco mais sobre o Dinho Alves, não só o professor de vela, mas você contou ali pra gente, né, que a escola de vela da Pajuçara, ela é fundada em 2009, então já está aí com os seus 16 anos, já tem um tempo bom de estrada, na verdade de água, mas você veleja desde que se entende por gente, como você mesmo citou ali. Como é que é essa sua história aí com a vela? Conta um pouquinho aqui pra gente. Bom, então vou começar bem do começo, né, que você falou. Vai lá, vai. Vou aproveitar. Busca da história. Né? Bom, meus pais velejavam
velejavam juntos, inclusive na classe Snipe, que é um barco de dupla, onde tem 2 velas. E, segundo eles, inclusive, eu fui fabricado lá na Pajuçara, né? Então, meu DNA já tem um pouquinho de água salgada. Vai ver que até o sangue pode ser um pouquinho salgado. Quem sabe, né? Então, essa história já vem deles, né? E aí eu comecei a velejar desde pequeno, como brincadeira, obviamente, e me formei em biologia, sou biólogo, formado aqui na UFAL, mas eu sempre tive essa ânsia de trabalhar com esporte, porque eu sempre gostei de esporte, principalmente na água, que eu sou surfista e sou velejador, desde sempre. E então, quando foi em 2009, surgiu essa oportunidade desse meio de entrar para a vela como profissional, e aí eu abri a escola, fundei a escola e comecei a despertar, porque eu via um cenário tão bonito que a gente tinha aqui, a nossa orla, a orla mais bela do Brasil, talvez do mundo, pelo menos é assim que eu faço a propaganda da gente. Concordo também. Assim embaixo. E a gente não tinha ninguém praticando, poucas pessoas, na verdade, sempre as pessoas mais antigas, que a gente já teve uma flotilha muito grande aqui. Na verdade, Alagoas tem uma tradição muito grande, sabe, na vela, são bons velejadores, excelentes. E então a gente sempre teve essa representatividade, mas não tinha uma continuidade. Então eu tentei democratizar esse esporte, porque ele é rotulado como esportes para ricos, esportes para pessoas que têm dinheiro, e não é bem assim. Então, a gente tenta desmistificar isso, né, através da escola, onde a gente tenta dar acesso ao maior número de pessoas possíveis. Então, as pessoas vão lá, começam a praticar, não precisa ter a embarcação para poder velejar, a gente vai ceder as nossas embarcações. Então, foi assim que a gente começou e assim que a gente vai até hoje, ganhando mais adeptos a cada ano. Qual a estimativa de velejadores na competição? E eu quero que você fale também dos apoios, né? A gente sabe que promover evento não é fácil, quem está chegando junto, dando uma força aí para vocês. Isso. Inclusive, se não fossem por eles, a gente não estaria promovendo com a magnitude que a gente está prevendo esse evento aí. Bom, a gente tem uma estimativa aí de aproximadamente 40 a 50 atletas, né? Logicamente, dividido nas categorias. Não vão estar todos ao mesmo tempo na água, mas basicamente é esse número. E com relação aos apoios, é importantíssimo, pois a gente tem, como a gente falou, pouca visibilidade ainda do esporte aqui no nosso estado. Então a gente busca os amigos, busca essas pessoas que já velejaram ou ainda velejam e pessoas que também querem incentivar o esporte. Então a gente tem vários patrocinadores aí, como a WM Engenharia. Posso pegar a colinha Pode. aqui? Sim. Não esqueço, para não esquecer todo mundo. Nós temos aqui a WM Engenharia, a Forma Fit, que inclusive é onde eu faço a minha preparação física, a Zeste Engenharia também, a Mestre da Obra Aeroporto, Santa Luzia Mineração, Bruno Tavares, a clínica do Bruno Tavares, meu amigo lá que é médico, faz todo esse acompanhamento com os atletas, a Itagi, Águas Itagi, a Sococo, o Açaí da Hora e a Sport Burger. Além dos apoiadores, onde a gente tem a CB Vela, que é a Confederação Brasileira de Vela, está com a gente nessa também, a Brasilca, que é a Associação Brasileira da Classe Laser, o Yacht Clube Pajuçara, onde vai ser a sede do evento, a Federação Alagoana de Velimotor, a Marinha do Brasil, os Bombeiros Militares, que esses vão estar dando apoio para a gente lá na salvatagem do evento, caso aconteça algum acidente, que é muito raro, como a gente falou, mas óbvio, a gente tem que ter uma segurança na água também. Sem dúvida. Sim. E a Netivela, que é o do Roberto lá no Rio de Janeiro, que é um amigo que faz também a tabela de classificação dos atletas. Olha, então. Queria tirar uma dúvida só. Sim. Ele falou sobre a questão das embarcações. Você falou, quando a pessoa vai aprender, não necessariamente tem que ter uma embarcação, porque vocês têm a de vocês, mas na hora da competição. E aí eu gostaria de saber, até um pouco a nível nacional, a galera faz o deslocamento das embarcações, você realmente ali é que nem, por exemplo, eu vejo muito tenista falando sobre raquete, que às vezes os caras jogam com a raquete que eles aprenderam a jogar por conta que para eles é mais fácil do que comprar novas. Existe também essa questão de dificuldade de mobilidade das velas, por exemplo, o cara tá aqui em Maceió, vai disputar lá no Rio de Janeiro depois, e aí tem que ficar deslocando a vela de local? Existe. Realmente, esse talvez seja um ponto mais que tem mais dificuldade nesse esporte, Matheus. Porque, imagine, você trazer do Rio de Janeiro uma embarcação
que ele tem 4 metros de comprimento para poder disputar o evento. Então, quando a gente vai para um evento mais longe, é mais complicado, às vezes a gente leva, mas muitas vezes a gente aluga a embarcação ou empresta a embarcação para o amigo que vem de fora, tá? Mas isso acontece, porque cada embarcação tem a sua peculiaridade. Às vezes um detalhezinho de uma para outra que a olho nu e para pessoas leigas talvez não entendam, mas apesar delas serem one design, né, que é um design único, é para ser desse jeito, na verdade, porque a classe exige que seja isso, para a competição ser mais justa, né? Mais justa para todos, tá? Mas obviamente que uma ou outra uma vai ser um pouquinho mais pesada, outra vai ser um pouco menos. Então tem algumas características que podem influenciar na performance do atleta. O caimento do mastro, ele mais para frente ou mais para trás, então isso influencia também na força que vai fazer no barco. Então, atletas vão se identificar mais com um tipo de embarcação e realmente esse transporte é a parte mais chata do evento, né? Por exemplo, agora no final do mês, nós estamos indo para Aracaju com 9 embarcações disputar o Alagipe, que é um campeonato entre Aracaju e Sergipe, entre amigos. Mas, assim, que é um campeonato bem disputado. Então, a gente já é uma pré-treino já para essa competição. Valeu, então. Deixa eu abraçar a turma que está acompanhando a gente aqui, rapaz. A gente tem aqui a Glícia Cavalcante, falando, Dinho Melo, professor. Abraçar também aqui a Simone Breda, Alisson Castanha, enfim, a turma que pratica com você que está acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Dinho, mais alguma coisa? Se eu pudesse, eu ia ficar fazendo muita pergunta aqui. Dinho, prazerzaço, cara, ter vindo aqui para atender a gente fica muito feliz. Com certeza esse foi o primeiro de muitos encontros, porque a gente gosta mesmo de divulgar várias modalidades aqui no programa, principalmente de valorizar nossas belezas, né, cara? Confesso a você que dá uma vontade danada de praticar. E a vontade que eu fiquei de dar um timbu nas águas. O prazer foi meu e estejam convidados. Nosso amigo Viderlan aqui da TV já foi aluno nosso. Soube que era craque. E aí convido vocês também para participar e um dia lá conhecer esse esporte que com certeza vocês vão se encantar. Contato para os seus contatos, Dinho. Nós temos o Instagram da Escola de Vela Pajuçara, onde é Escola de Vela Pajuçara, Pajuçara com SS, tá? Então tem o Instagram, o YouTube e tem o nosso telefone, que é o 829-9919-7751. Podem entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas e aguardo vocês. Valeu, então. Grande abraço e sucesso. Obrigado. Prazer, Vidinho. Valeu. Valeu, então. Daqui a pouco a gente volta e você fica ligado porque tem muita coisa ainda para a gente poder divulgar. A gente volta já já.